Iniciamos mais um dia dos nossos estudos, nessa sexta-feira, estudando o nosso livro Agenda Cristã, chegando já no final dessa nossa coletânea de belíssimas mensagens. Nós temos 50 mensagens trazidas por André Luiz, pela equipe espiritual. Nós estamos na 42ª, então o título de hoje, Você Mesmo. E é praticamente para nós a mensagem que André Luiz traz, uma terapia de autoconhecimento, porque quantas e quantas vezes nós apontamos o mundo como sendo responsável pelas nossas dificuldades, pelas nossas infelicidades, pelos nossos fracassos, e André Luiz faz exatamente com que nós observemos os nossos valores, as nossas escolhas, as nossas atitudes, e trazendo também como reflexão as consequências de tudo aquilo que nós vivenciamos. Toda ação gera uma reação. Então, normalmente a gente pensa que a ação dos outros provoca em nós uma reação, e inevitavelmente, infelizmente, traz para nós sempre consequências negativas. Mas aí então nós começamos a pensar sobre aquilo que nós mesmos fazemos. Para nós espíritas, nós temos não apenas a possibilidade de colocar sobre os outros a responsabilidade sobre aquilo que nós não conseguimos alcançar, mas também alcançamos os espíritos, como se eles também tivessem responsabilidades sobre essas nossas aflições. Então, na mensagem de hoje, nós veremos aqui não apenas o lado negativo daquilo que vem como resultado das nossas escolhas, mas aquilo também que vem como positivo, porque ao valorizarmos as nossas ações, nós também valorizamos os resultados que nós alcançamos. Se nós não percebemos as nossas ações, nós não vamos perceber também os fracassos e as dificuldades que nós enfrentamos por nossas próprias escolhas. Então eu tenho aqui essa mensagem, uma mensagem pequena, mas bastante significativa, e depois nós faremos a leitura de uma outra mensagem que eu acho ela muito valiosa, muito significativa para as nossas reflexões. Então André Luiz começa dizendo para nós: lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa. Ou seja, todas as ações que nós fazemos para as nossas resoluções, para os compromissos que nós precisamos cumprir, para falar sobre as mudanças, as conquistas que nós precisamos alcançar, não precisamos delegar aos outros o compromisso de fazer alguma coisa que diz respeito aos nossos interesses. Se nós tomarmos as iniciativas, se nós realizarmos essas ações, nós poderemos, através da nossa melhor aplicação, alcançar com mais efetividade aquilo que nós desejamos. Geralmente a gente pensa assim: mas você não fez aquilo, porque a culpa é sua, porque se você tivesse feito melhor, porque se isso, começamos então a apontar as justificativas. Quando nós assumimos o papel de sermos secretários das nossas responsabilidades, e aí então nós poderemos medir qual exatamente o empenho que nós precisamos investir para alcançar aquilo que nós desejamos. Tem, inclusive, já lembro de uma mensagem importante que é atribuída ao Chico, que diz para nós assim: se você quer conquistar alguma coisa que você nunca teve, você precisa fazer coisas que você nunca fez. Então, quando nós começamos a partir dessa medida a pensarmos, poxa, eu posso alcançar as coisas que eu desejo se eu mesmo me empenhar, e não simplesmente aguardar que os outros façam por mim aquilo que me cabe. Diz aqui também: lembre-se de que você mesmo é o mais eficiente propagandista de seus ideais. Então significa que nós começamos através das nossas ideias, através das nossas atitudes, da forma como nós agimos no mundo, no meio onde nós vivemos, nós estamos divulgando exatamente aquilo que nós desejamos alcançar. O ideal é aquilo que nós desejamos, que nós temos como objetivo. A forma como nós vivemos vai mostrar para nós mesmos
e também para aqueles que se encontram à nossa volta, qual é exatamente a intensidade dos nossos desejos para alcançarmos esse objetivo. Quando nós começamos a estudar a doutrina, e nós recebemos tantas mensagens que chegam para nós, dos amigos espirituais, falando sobre a felicidade que pode ser alcançada a partir da construção que nós começamos a realizar aqui na nossa vida, nós sempre pensamos que nós desejamos ser espíritos que vivem em paz, que vivem felizes, num ambiente onde não haja mais dificuldades, ou não haja mais sofrimentos, onde não haja falsidades e tudo mais. A gente idealiza então aquele mundo perfeito. Vemos as histórias que chegam para nós de espíritos que depois de muita luta, depois de muito sofrimento, muitos tropeços, de quebrar ali muitas barreiras, alcançaram o estado de plenitude. E obviamente nós não somos diferentes, queremos também viver nesse mesmo ambiente. Porém a pergunta é, de que forma que nós estamos vivendo? E a forma como nós vivemos vai realmente nos levar a esse objetivo? Os estudos que nós fazemos, que os espíritos trazem, estudos de temas do Evangelho, falando sobre transformação, reformas que nós precisamos realizar, mudanças de postura, enfim, tudo aquilo que nós precisamos modificar no nosso modo de viver, vai determinar exatamente se nós vamos alcançar esses ideais. Então nós somos os mais eficientes. Muitas vezes esperamos também que outros digam como nós somos, outros digam que tipo de pessoas que nós nos transformamos. Se somos pessoas generosas, pessoas caridosas, aquelas pessoas boas que fazem tudo certo, que seguem corretamente a filosofia que acabou abraçando, E aí então, na verdade, nós temos que perceber que muito mais do que os elogios e as indicações que nós recebemos sobre aquilo que nós nos transformamos, nós temos que lembrar que somos nós que divulgamos aquilo que nós somos. Tem uma passagem que nós estudamos aqui, inclusive, nesse mesmo livro. André Luiz diz para nós que suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Dessa mesma forma, nós somos os mais eficientes propagandistas dos nossos próprios ideais. Dudu colocou, e quando você percebe que algo está atrapalhando as minhas ações? Você ora, você pensa no melhor, frequenta bons lugares, recomenda as reuniões, e isso continua atrapalhando as ações que gostaríamos de estar fazendo para melhorar a nossa vida. O detalhe, Dudu, é que a gente tem que lembrar sempre aquilo que Kardec, através das inspirações dos Espíritos, trouxe para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Muitas vezes nós criamos situações aqui no nosso presente, situações que nós precisamos resolver, e muitas vezes são situações que foram criadas lá no passado, que nós também temos que resolver. Só que muitas vezes essas resoluções, elas não acontecem de uma hora para outra. É um trabalho que vem a longo prazo, começando principalmente, como a própria Joana de Ângeles também lembra, que diz para nós que nós só vamos perceber a intensidade dos nossos erros, a gravidade das escolhas erradas que nós fazemos, quando nós sentimos na pele aquilo que nós geramos no outro. Então aquilo que nós percebemos que não foi feito agora, foi feito no passado. E se nós tirássemos simplesmente do nosso caminho, sem aprendermos de fato a lição, nós continuaríamos errando, continuaríamos tropeçando. Então muitas vezes uma situação de dificuldade, porque nós falamos assim, às vezes eu tenho alguma coisa que bloqueia a minha felicidade. Basta a gente lembrar que tem pessoas que reencarnam numa existência que é inteira escrita com dores e sofrimentos. E que não há nada que ela possa fazer que vá mudar a sua situação no presente, a não ser que ela se transforme diante da situação. Pessoas que vivem em ambientes, nós vemos aí pelo mundo afora, pessoas que simplesmente não conseguem alcançar absolutamente nada na vida. E o mínimo que consegue, esse mesmo mínimo, acaba sendo tirado. Por que essas aflições? Nós lembramos que sempre são experiências, sempre são lições que nós precisamos aprender para realmente nos transformarmos. E ainda assim continua.
o que nós vamos desenvolver com tudo isso? Não apenas aquela ideia de paciência, porque de um modo geral a visão que nós temos é: você vai ficar sofrendo o tempo todo para você se transformar numa pessoa paciente, numa pessoa tolerante. Essa é a visão inicial. Mas na verdade, muito mais do que paciência e tolerância, é resignação, é coragem, é determinação. Mesmo que as coisas nunca fiquem boas do jeito que eu quero, mas eu não vou deixar de lutar por isso. E aí então nós vamos então desenvolvendo esses valores, que muitas vezes, muito mais do que valores que dão aquela impressão de nos tornarmos passivos, são valores que vão nos transformar realmente em seres ativos. Porque paciência e intolerância dá a impressão de que a gente fica olhando para cima e esperando o tempo passar. Mas quando nós desenvolvemos perseverança e coragem, nós nos mobilizamos para alcançar aquilo que nós desejamos, apesar das circunstâncias adversas. Dudu colocou: então teremos que passar uma reencarnação inteira esperando para ser ajudado, quando nós mesmos tentando e não conseguimos. Na verdade, nós temos que trabalhar para conquistar aquilo que é possível para nós. Porque pensa da seguinte forma: muitas vezes essas situações se transformam naquela correnteza que vem contra o sentido que nós desejamos alcançar. Nós temos duas opções: ou lutarmos constantemente para vencer essa correnteza, embora muitas vezes nós não consigamos avançar como nós gostaríamos, ou nós simplesmente nos deixamos levar, fazendo com que esses atrasos vão nos segurando, nos dificultando cada vez mais a trajetória. Então a situação é o que é. Não importa se alguém vem ajudar ou não vem, se nós vamos desistir ou não vamos desistir, a situação está colocada diante de nós. A pergunta é: como nós vamos lidar com ela? Se nós não conseguimos mudar a situação, como os Espíritos ensinam para nós precisamos nos transformar diante da situação. E aí encontrar os meios de trabalharmos para alcançarmos a nossa felicidade, ainda que seja de uma forma muito pequena, diante daquilo que nós precisamos conquistar ou podemos conquistar, mas trabalharmos com determinação, trabalharmos com essa coragem, porque se nós desistirmos, a situação continuará a ser o que é, mas nós vamos perder daquilo que nós poderíamos alcançar. Mas é forte para todo mundo. Agora a gente pensa assim: mas o que gerou essa correnteza no passado? Quando nós pensamos exatamente nesse capítulo 5 do Evangelho, que fala sobre essas aflições, mostra para nós que a luta do mundo como o nosso é uma luta constante para todos nós. E se nós estamos aqui lutando, foi porque nós mesmos geramos essas causas. Quantas e quantas vezes nós pensamos assim, né? Poxa, a vida podia ser diferente. Podia ser diferente. E aí vem exatamente essa mensagem que André Luiz coloca para nós agora. O melhor secretário da sua tarefa é você mesmo. Podia ser diferente? Pode ser diferente. Mas muitas vezes nós esperamos assim, né? Eu gostaria que a vida fosse diferente para eu ter determinado tipo de conforto, para eu ter determinado tipo de estabilidade. Só que nós estamos pensando naquilo que está fora de nós. Agora, se nós pensarmos: e aquilo que está dentro de mim que precisa ser transformado de fato? Ele continua dizendo para nós: se nós seguirmos fielmente aquilo que a lição traz para nós, que nós somos herdeiros de nós mesmos, como lembra Joana de Ângeles, essa herança que nós estamos carregando agora, ela não é um talvez, ela não é uma possibilidade, ela é uma realidade. Porque ninguém sofre simplesmente por uma questão de capricho. O estudo que a doutrina nos traz, falando sobre a ideia da lei de causa e efeito, falando sobre a herança que nós carregamos, falando sobre nós sendo os responsáveis por tudo aquilo que nós vivemos, se nós vivermos isso com convicção, a dificuldade que nós enfrentamos hoje, ela não é algo que nos provoca revolta, é algo que nos traz resignação pela compreensão que nós podemos alcançar e motivação para trabalharmos melhor dessa vez, para fazer com que essas dificuldades sejam dissipadas para o nosso futuro. Essa é a realidade que nós enfrentamos hoje. O Marião lembrou lá em cima: ninguém pode dizer eu não pedi isso. Se nós temos a convicção dessa realidade que nós enfrentamos, submetidos a essa lei de causa e efeito, o nosso presente hoje
é o fruto que nós estamos colhendo. Essa analogia que os Espíritos sempre trazem para nós, daquilo que você planta, aquilo que você colhe, se nós estamos colhendo hoje, é obrigação que nós temos que limpar o nosso pomar, mas também semeando para que o futuro seja diferente. Então enfrentemos com coragem, com resignação, com motivação aquilo que nós estamos hoje vivendo como realidade, mas também lembremos que nós estamos preparando um futuro diferente. Um futuro que pode ser a médio prazo, a curto prazo, pode ser a longo prazo. Como eu falei para vocês, não temos pessoas que nascem tendo uma vida, uma trajetória inteira com dificuldades que nós ficamos nos perguntando como aquela pessoa consegue viver dessa forma. Se eu estivesse no lugar dela, não sei se eu suportaria. E aí, então nós lembramos que cada um suporta aquilo que é medido diante da lei divina para que nós sejamos sempre esses vencedores. Ninguém simplesmente sofre por uma questão de punição. A ideia de um castigo punitivo é uma ideia humana. Para as leis divinas, nós temos ali aquele sofrimento educativo, transformador. E nós temos que ver dessa forma. Do contrário, nós vamos sempre ver a vida como um poço de lágrimas, um poço de aflições, sendo que na verdade é uma grande escola, que nós podemos não conseguir as conquistas materiais que nós poderíamos alcançar. Poderemos não ter ali as realizações afetivas, íntimas que nós poderíamos, mas certamente nós estamos sendo constantemente transformados. Então esses valores que vão sempre nos manter em atividade, eles precisam se desenvolver diariamente na nossa vida. A vida está difícil, vou enfrentar com coragem, é o primeiro. Cada vez que eu tento fazer alguma coisa eu tropeço, eu vou desenvolver a perseverança para continuar. Pode ser que eu não alcance aquilo que eu gostaria, mas certamente eu alcanço intimamente valores que eu nem imaginava que estava ali diante de mim. Diz aqui para nós André Luiz ainda, vamos lá para continuarmos. Lembre-se de que você mesmo é a mais clara demonstração de seus princípios. É a mesma coisa, aquilo que a gente acabou de colocar nesse item anterior. Que aquilo que nós fazemos na nossa vida mostra exatamente o que nós somos. Algumas vezes procuramos utilizar aquelas nossas máscaras para mostrarmos uma aparência que nem sempre representa a realidade, mas, como lembra o Espírito Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ele diz para nós que no nosso mundo hoje as máscaras ainda são necessárias, porque nós não somos capazes de lidarmos com a realidade, com a verdade que existe dentro de nós. Se nós nos mostrarmos por aquilo que nós somos, nós simplesmente não nos suportaríamos. Não nos suportaríamos porque não aceitamos aquilo que o outro é, e jamais aceitaríamos aquilo que o outro diz sobre nós. Então ele lembra que as máscaras são amortecedores necessários para o nosso estágio evolutivo. Mas ele lembra de uma forma significativa. Ele lembra que se nós utilizamos essas máscaras, o que é natural, mas acreditamos ser as personagens que nós estamos interpretando, isso se torna patológico. Então as máscaras servem para nos ajudar a lidarmos com as nossas próprias imperfeições. Mas inevitavelmente ela nunca é permanente. Porque exatamente diante das crises, como lembrou a Miriam aqui, nós nos expomos. Então aquele sorriso, aquela ideia, aquela opinião que é superficial apenas para gerar uma aparência, diante das crises nós nos mostramos por aquilo que nós somos. Então se nós somos, como diz aqui o texto para nós, a mais clara demonstração dos nossos princípios, se nós ficarmos vigilantes, nos auto-observarmos e começarmos a fazer uma leitura daquilo que nós somos hoje, nós teremos condições de fazer uma reprogramação da nossa vida. E percebemos que se eu tenho essa imperfeição, é hora de transformar. Se eu preciso daquele valor, eu preciso então trabalhar por ele. E diz agora para nós, lembre-se de que você mesmo
é o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça. E a viva mensagem das elevadas noções que você transmite aos outros. Essa é a responsabilidade sobre nós por tudo aquilo que nós somos e por tudo aquilo que nós desejamos ser. Mas agora vem a segunda parte, que trata exatamente das situações difíceis que nós vivenciamos. Porque ele traz para nós todo esse lado positivo, que nós somos a demonstração do nosso princípio, dos nossos princípios, o mais eficiente propagandista dos nossos ideais, o melhor secretário das nossas tarefas, o mais alto padrão do ensino superior que nós abraçamos. Mas ele diz agora para nós: não se esqueça igualmente de que o maior inimigo das suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa. Então já começa a mostrar que nós somos os melhores, os amigos ou os inimigos. A completa ou incompleta negação do idealismo sublime que nós apregoamos. Ou seja, somos nós que somos os responsáveis pelos nossos próprios fracassos. Desejamos alcançar aquele ideal superior. Se nós não alcançamos, não adianta a gente culpar ninguém. Somos nós os responsáveis por essas nossas frustrações. Diz para nós também: não se esqueça igualmente de que a nota discordante da sintonia do bem que pretende executar. Então, essa nossa sinfonia do bem, essa grande orquestra da qual nós fazemos parte, para fazer com que o mundo seja melhor, para fazer com que nós sejamos felizes, para fazer com que nós consigamos conquistar aquilo que de fato vai nos proporcionar felicidade. Se por acaso essa sinfonia, vai com Deus, mire, se por acaso essa sinfonia desafina, antes de pensarmos quem é o responsável por esse desafino, observamos nós mesmos. Porque se essa sinfonia trabalha a nosso favor, nós somos os responsáveis por esse desafio. E depois diz para nós: não nos esqueçamos de que nós somos os arquitetos de nossas aflições e os destruidores das nossas oportunidades de elevação. Esses somos nós mesmos. Então, responsabilidades para aquilo que é sublime. Ninguém vai trabalhar para que nós sejamos felizes. Bom dia, Fatival. Bom dia, abraço. Somos nós que vamos trabalhar pela nossa felicidade. Não pensemos que existem responsáveis pela nossa infelicidade. Somos nós os responsáveis pela nossa infelicidade. Então, tanto para aquilo que nós desejamos ser, como para aquilo que nos faz sofrer, vejamos inicialmente em nós. Porque ainda que nós apontemos alguém que tenha responsabilidade, o nosso vínculo com esse ser responsável é um vínculo negativo porque nós mesmos criamos. Porque não existe a ideia da vítima eterna. Aquele que hoje é vítima, sofrendo as consequências de um passado delituoso, no passado foi o algoz. Sim, mas o propósito é exatamente esse, Andréa. A insistência que os espíritos têm de trazer para nós esses esclarecimentos é para que nós observemos quem nós somos e qual é exatamente o nosso grau de responsabilidade. Quando nós entendermos que nós somos responsáveis por tudo aquilo de positivo e negativo que nos acontece, e tivermos realmente essa certeza, essa convicção, nós transformaremos as nossas ações. E aí a nossa vida simplesmente vai se transformar. Não de uma hora para outra, mas vai se transformar de uma forma bastante positiva, progressivamente. Temos aqui então, como eu falei para vocês, uma segunda mensagem, que eu acho que ela é sempre muito valiosa. Ela foi trazida para nós pelo Espírito Hamed. O Espírito que traz para nós a mensagem é a Lourdes Catarine, e o título da mensagem é chamado Expandindo Novos Horizontes. Diz assim para nós, eu vou fazer um pouco da leitura corrida por causa do nosso horário, mas é uma leitura bastante leve e bastante significativa para nós também. Sei que a fogueira da aflição queima junto a seu peito,
e você sente estranha aura ao redor da sua mente. Enquanto você não assumir a responsabilidade por tudo o que lhe está acontecendo, não encontrará a verdadeira cura para a sua alma. Não se deve criar um mundo de explicações falsas, culpando os espíritos pela infelicidade e desarmonia vivenciadas. Isso é distorcer o real sentido dos acontecimentos. Você não pode culpar os outros por suas emoções e sensações, sob pena de nada aprender sobre si mesmo. Aceitar a total responsabilidade por sua vida é a forma mais fácil de resolver as dificuldades íntimas, mas certamente é uma tarefa que não se realiza da noite para o dia. A autorresponsabilidade e o significado verdadeiro das coisas submetem-se mutuamente. São itens existenciais inseparáveis. Obsessão é moléstia da alma. Quando você compreender a simultaneidade que existe entre as influências espirituais negativas e seus atos e pensamentos íntimos, mais rapidamente dissolverá o elo existente entre eles. A lei da compensação se perpetua até que o homem tenha resolvido suas ações equivocadas e se engajado no legítimo fluxo das leis universais. Para cada conduta ou atitude errada, a natureza solicita uma contra-ação que a equilibre. Na vida estamos tecendo uma malha existencial. A cada nova situação se interligam os fios que começamos a utilizar nas existências anteriores. Não podemos simplesmente anular o passado, mas podemos reformulá-lo e redirecioná-lo para a luz. O percurso de um novo dia é inevitavelmente influenciado pelas existências e ações dos dias precedentes. A aflição para você tem sabor de eternidade, mas em breve ela poderá desaparecer. Basta procurar nos princípios espíritas os apontamentos lógicos e a exata orientação de que necessita para se libertar do desequilíbrio mental e emocional, causa principal de sua obsessão. As reuniões mediúnicas auxiliarão em muito a higienizar e restaurar a atmosfera fluídica de sua aura, contaminada por energias deletérias ali armazenadas. Provavelmente serão afastadas as entidades que atuam em seu dia a dia, mas se você não modificar seu modo de pensar e agir, abandonando suas limitações, elas ou outras companhias desagradáveis poderão retornar. Sua mente guarda zelosamente fatos, informações, ideias e conceitos. Sua memória é o registro fiel de tudo quanto ocorreu com você através dos tempos, tanto no corpo físico como fora dele. Você cria a própria realidade com sua mente. Na verdade, você veste as emoções e os pensamentos dos espíritos e coopera na assimilação das sensações aflitivas lançadas sobre o seu corpo astral. Você é um canal de expressão e em sua intimidade estão todas as matrizes de seus desarranjos. Suas emoções são semelhantes às fases da lua, ora crescente, ora minguante. Não se esqueça também de que você é o único responsável pelas forças negativas que sugam suas energias e tentam dominar sua casa mental. Não existe fatalidade em sua vida, apenas atração e repulsão, conforme sua afinidade. Na esfera física, como na espiritual, só se percebe e age em um espaço delimitado. Quer dizer, cada pessoa atua segundo o seu grau de consciência ou em consonância à sua faixa vibratória. Na esquina da vida, você é um pedinte que suplica a esmola da paz. Mas lembre-se de que é igualmente uma usina de forças, recebendo, doando e assimilando o magnetismo de outros seres, encarnados ou não. Os espíritos desequilibrados que estão ao seu redor apenas exploram suas fraquezas, buscam pontos vulneráveis, envolvendo-o negativamente em seu baixo padrão vibracional.
Portanto, ninguém tem o poder de transformar sua mente a não ser que você ceda diante da perturbação. Quando você diz que é um ser humano bom, que nunca fez mal a ninguém, acredita estar vivendo um ato de injustiça. Porventura já se perguntou: faço mal a mim mesmo? Será que respeito meus direitos pessoais? Considero minhas necessidades tão importantes quanto as dos outros? Para você se livrar das agressões dessas entidades, procure encontrar a área de sua vida que está mais insegura e fragilizada. Reforce-a e inicie um trabalho interior. Desfaça a necessidade de querer dos outros o que deve providenciar por si mesmo. Isso o aproximará da libertação. Pouco a pouco, a aflição que lhe atormenta os sentidos se esvairá, e experimentará uma força nova que brotará do seu interior, equilibrando seus sentimentos desequilibrados. Lourdes Catarini. Esse é o nome da irmã que trouxe para nós essa mensagem. E então o que mais chama a atenção, a parte que eu mais gosto dessa mensagem, é exatamente essa que nós colocamos agora. Porque os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas frustrações, elas nos atingem nos mais variados campos. Na nossa vida de relacionamentos, no nosso mundo afetivo, na nossa vida material, na nossa vida social, no nosso ambiente psíquico, no ambiente espiritual. Nós somos esse ser multifacetário que tem ali diversas perspectivas a serem analisadas. Joana de Ângeles chama de o homem integral. Esse ser composto por essas diversas facetas. E é então, não tendo essa consciência de que nós temos tanto trabalho íntimo a fazer, em cada uma dessas situações, nós geralmente acusamos ou essa lei que rege nossas vidas, dizendo que nós estamos sendo injustiçados pela vida, e eu falo nós de modo geral, né, os seres humanos como um todo, ou nós acusamos alguém por ser responsável por essas frustrações. E é então nessa mensagem, esse trecho é o que eu mais gosto, diz assim para nós: enquanto você não assumir a responsabilidade por tudo que lhe está acontecendo, não encontrará a verdadeira cura para a sua alma. Não se deve criar um mundo de explicações falsas, culpando os espíritos pela infelicidade e desarmonia vivenciadas. Isso é distorcer o real sentido dos acontecimentos. Você não pode culpar os outros pelas suas emoções e sensações, sob pena de nada aprender sobre si mesmo. Esse é um trecho que eu até tenho separado, e foi por causa desse trecho que eu trouxe para vocês essa mensagem, né? Trouxe para nós refletirmos. Esse aqui é um livro, deixa eu pegar aqui para você, Andréa. Esse aqui é o livro de Francisco do Espírito Santo Neto, a mensagem de Lourdes Catarini, e o livro é Conviver e Melhorar. Então, nesse livro, que tem não apenas essa mensagem, mas outras mensagens também que são importantes, né, para as nossas reflexões, essa, né, bastante pertinente para o nosso estudo de hoje, traz exatamente, né, deixa eu pegar para vocês aqui, isso aqui, ó, traz exatamente essa visão de que muitas vezes nós fazemos um julgamento, né, como é que eu posso ser responsável por algo que me acontece tão difícil agora? Eu não fiz nada. Eu não lembro de ter prejudicado ninguém, eu não lembro de ter fracassado nos meus objetivos, porque nós simplesmente analisamos a nossa vida, que tem uma extensão, que se perde no tempo, não apenas nessa nossa existência, mas existências anteriores, e queremos julgar esse momento, que é um momento difícil que nós estamos vivendo, ou um trecho da nossa existência que traz ali muitas dificuldades. Mas nós não pensamos o trabalho que foi feito, ou o desequilíbrio que foi provocado durante tanto tempo no passado,
para gerar essa situação que nós estamos vivendo agora. É frustrante, é muitas vezes revoltante, mas as circunstâncias são aquelas que nós mesmos criamos. Então isso é fundamental para nós, para o nosso próprio aprendizado, pensarmos sempre nisso, que embora nesse momento eu não possa modificar a situação que eu estou vivendo agora, eu tenho que lidar com ela porque essa é a minha realidade. Eu tenho que enfrentá-la. Eu tenho que superá-la dentro daquilo que é possível. E dentro daquilo que não é possível, eu tenho que trabalhar outros valores para poder aceitá-la do jeito que ela se apresenta. É pensarmos, por exemplo, naquele indivíduo que se encontra acamado, naquele indivíduo que se encontra encarcerado. O mundo dele, o universo dele é aquele espaço que foi delimitado. O que ele vai fazer dentro daquele espaço é ele que vai decidir. Porque é algo que nós temos que pensar com toda certeza. Essa situação material, essa situação exterior, ela vai se transformar, ela vai terminar. Mas o tempo que ela vai demorar para terminar vai depender de nós. Quanto tempo essa punição vai demorar para acabar? Pode demorar mais tempo ou menos tempo. Mas enquanto eu não me libertar dela, porque na verdade a gente espera sempre que nós sejamos libertos. Mas enquanto nós não nos libertarmos dela, através da nossa própria transformação, nós continuaremos vinculados a essa situação até aprendermos. Então isso para nós, esse tipo de lição, faz com que nós vejamos como uma necessidade trabalharmos a resignação. Resignação não é passividade. Resignação significa, tudo bem, essa é a minha realidade, então eu vou conviver com ela, mas não vou me acomodar diante dela. Então nós vamos trabalhando cada vez mais, fortalecendo aquilo que nós temos de melhor. Então, meus amigos, para encerrar o nosso estudo de hoje, esse ensinamento, essas instruções que os Espíritos trazem para nós, falando sobre nós nos vermos como centro de tudo, o centro do nosso sucesso e o centro do nosso fracasso. Porque se nós olharmos para fora, procurando quem são aqueles que são os responsáveis, tentando imaginar que nós fomos injustiçados, que nós estamos sendo punidos por algo que nós não fizemos, nós sempre nos esqueceremos da importância que nós somos como agente criador de tudo aquilo que diz respeito a nós mesmos. Se nós somos os responsáveis pela infelicidade dos outros, a pergunta é, por que esse outro está vinculado a mim? O que ele aprende com isso? E qual exatamente o meu grau de responsabilidade? Se outros são responsáveis pela nossa infelicidade, a pergunta é, por que nós estamos vinculados a eles? Por que eu tenho que participar das ações negativas provocadas por aquela pessoa? Então, mesmo que aquilo que age contra nós parta do mundo, do nosso mundo exterior, nós estamos vinculados a ele. Mas temos que pensar sempre que agora, ou no passado, direta ou indiretamente, nós somos os responsáveis por tudo aquilo que diz respeito à nossa existência. Então esse é o nosso estudo de hoje, esse é a mensagem trazida para nós aqui pelos amigos espirituais. E nós vamos então, lembrando aqui que esse é o texto número 42 do nosso estudo, Você Mesmo, e na semana que vem teremos ali mais uma mensagem importante para as nossas reflexões também, falando sobre os nossos problemas pessoais e tudo mais. Aliás, André Luiz, nesse livro, como eu comentei com vocês quando nós começamos a estudá-lo, ele é assim absolutamente objetivo, direto, para tudo aquilo que nós precisamos refletir sobre as situações que nós vivemos. Então nós vamos encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, deixando como lição de casa essas mensagens para as nossas reflexões.